custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar com o Victor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Muito bom dia, Victor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Tudo bem? A gente vai falar com o Victor sobre a redução dos juros para o crédito consignado. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nesta segunda-feira o novo limite de juros de 1,7% ao mês para operações de crédito consignado. Com essa decisão, aprovada por 12 votos a 3, aposentados e pensionistas do INSS pagarão menos nas futuras parcelas. Uma redução de 0,44 ponto percentual menor que o antigo limite de 2,14% ao mês, que era o nível que vigorava até ou desde o ano passado. Não? Segundo o Ministério da Previdência Social, a diminuição vai beneficiar cerca de 37 milhões de pessoas com empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento. Só entre os aposentados e pensionistas, esse número chega a 8 milhões e desse total, cerca de 1 milhão e 800 mil chegam ao limite máximo de desconto, que é de 45% da aposentadoria ou pensão. Isso vai ser um refresco, né, Victor, para principalmente aposentados e pensionistas que fizeram esse crédito consignado. A sua avaliação dessa medida e o impacto dela na economia como um todo? Bem, é uma medida positiva, né, com impacto positivo na economia. É o atendimento de uma reivindicação antiga dos sindicatos de aposentados e das centrais sindicais, né, a redução das taxas de juros do crédito consignado, né, nesse caso para os aposentados e pensionistas do INSS, e é uma medida que se justifica porque o crédito consignado é uma modalidade de crédito com muito baixo risco, né, com muitas garantias, uma vez que o desconto é feito direto na folha de pagamento. Então, é uma modalidade de crédito com taxas de inadimplência muito abaixo das taxas de inadimplência verificadas em outros tipos, né, de empréstimos, de créditos concedidos no sistema financeiro, né? Então, é uma redução que, como você disse, né, dá um alívio para esses aposentados e pensionistas que estão endividados, né, ou que venham a acessar o crédito futuramente, e isso, claro, potencializa, né, a capacidade de consumo e contribui para o dinamismo da economia, né? Então é bastante positiva. E eu imagino que essa medida deve favorecer ou beneficiar ainda mais os aposentados e pensionistas que moram em cidades do interior, porque esse aumento de, vamos dizer assim, de recursos que vão sobrar no final do mês para eles que fizeram esses créditos consignados, também vão circular de uma maneira mais presente nessas pequenas cidades, onde a participação de aposentados e pensionistas tem um papel muito importante no aquecimento do comércio, serviços, de uma maneira geral, não, Victor? Não, com certeza, né? Essa modalidade de crédito é a que mais cresce, né, quando a gente olha o crédito com recursos livres para a pessoa física, né? Então, um levantamento feito pelos técnicos do DIEESE da rede bancários constatou que os contratos ativos, né, de crédito consignado, eles têm um saldo em janeiro de 2023 que chega a 597 bilhões de reais, né? Então, a maior parte disso é de servidores públicos, né? Então, 54%, mas os aposentados e pensionistas do INSS têm também 39% desse montante, né? Então, são 230 bilhões de reais. E aí, qualquer alteração, né, redução nas taxas de juros tem um impacto positivo, né, na redução
do custo, né, dessas dívidas e na ampliação da capacidade de consumo desses beneficiários, né? E nas cidades do interior, isso ainda mais ação, né, a renda dos aposentados e dos pensionistas tem um papel ainda maior, né, na dinâmica econômica local, né? Então, isso vai ter um efeito benéfico com a atividade econômica dessas pequenas cidades, dessas regiões onde tem uma concentração grande de aposentados e pensionistas. A gente está conversando com o Victor Pagani, que é supervisor do escritório do Diese aqui em São Paulo. Agora, Victor, chama a atenção também esse índice de 45% do valor máximo de desconto para esse tipo de crédito consignado. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, chegou a qualificar esses tipos de transações como absurdas. É possível também fazer uma revisão desse limite de desconto? Afinal de contas, aposentados e pensionistas, por definição, tem como principal fonte de renda o próprio benefício, né? E 45% disso ser já destinado a pagamento de um empréstimo é muita coisa, não? Essa ampliação do limite de desconto, ela foi realizada em 2022, né, no fim do ano de 2022, dentro daquela série de medidas de caráter eleitoreiro tomadas pelo governo anterior, né? Então, ampliou o limite de 40% para 45%, né, para os aposentados e pensionistas e 35% para 40% para os trabalhadores seletistas, né? Junto com isso, também ampliou a possibilidade de concessão de crédito consignado para os beneficiários do programa do benefício de prestação continuada, né, do BPC, e até para os beneficiários do Auxílio Brasil, né, o que a Caixa Econômica Federal já reviu, né, nesse último mês. É importante destacar, Rafael, que na lei que aprovou o crédito consignado, né, que é a Lei 10.820 de 2023, no seu artigo 1º, no parágrafo 7º, né, para os trabalhadores seletistas, né, é dito que o Conselho Curador do FGTS poderá definir, né, o prazo e a taxa máxima de juros, né? Então, isso é a redação que foi colocada pela Lei 13.317 de 2016. E também no artigo 4º, parágrafo 2º, é dito que as entidades e centrais sindicais poderão negociar, né, com as instituições que concedem o crédito consignado os critérios e as condições gerais da concessão de crédito, né? Eu estou destacando isso porque o ministro da Previdência Social anunciou que deve rever, né, os limites do desconto. Isso será a próxima reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. E para os trabalhadores seletistas, é importante, né, que os representantes das centrais sindicais no Conselho Curador do FGTS também pautem essa questão, né, tanto da redução da taxa de juros quanto dos limites do desconto em folha, né, e que as entidades sindicais, as centrais sindicais também atentem para essa possibilidade de estabelecer negociações coletivas, né, para firmar acordos com as instituições que concedem crédito consignado para a gente ter uma redução ainda maior dessas taxas, né? Porque a gente sabe que essas taxas de juros elas drenam recursos, né, dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, capturam esses recursos e acabam
aumentando o endividamento do trabalhador e comprometendo, né, a sua capacidade de consumir e até, muitas vezes, de sobreviver. Agora, Vitor, você acredita que essa medida ela pode ser a ponta de lança, a cunha, para iniciar a discussão e a colocação em prática efetivamente de uma política de redução de juros reais que são praticados no mercado brasileiro? Eu acho que é uma boa oportunidade, né, para a gente discutir a redução das taxas de juros, né, tanto das taxas de juros ao consumidor final, né, quanto da taxa básica de juros, né, da taxa Selic definida pelo Banco Central, né, porque a gente sabe que os juros, quando eles estão num patamar, estão fora de lugar, né, estão num patamar excessivo, eles geram muitos efeitos colaterais, né? Então ele esfria a atividade econômica, ele diminui a capacidade de consumo, diminui a própria arrecadação fiscal, amplia o endividamento público, o endividamento das empresas, das famílias, então gera um ciclo vicioso, né, que compromete muito, né, o crescimento, a atividade econômica, né? Então, como diz o ditado, Rafael, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, como os juros têm muitos efeitos colaterais, quando aplicado em dose excessiva e por prazo muito longo, ele pode comprometer bastante a situação do paciente, né? Então, é preciso muita atenção com isso para que haja a adequação da taxa para patamares que permitam que a economia cresça, que o mercado de trabalho se aqueça, que haja geração de empregos e, inclusive, a manutenção, o crescimento da arrecadação tributária do Estado. Quero agradecer a participação do Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do Diese aqui em São Paulo, comentando a decisão do Conselho Nacional da Previdência Social, que aprovou a redução do limite de juros do crédito consignado para 1,7% ao mês. Vitor, muito obrigado pela tua participação, um abração para ti e a gente volta a fazer contato. Até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima. Conversamos com Victor Pagani aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.